Olá, tudo bem? Você vai assistir a nossa primeira videoaula do Devocional de Páscoa para ensinar para as crianças. Essa é uma videoaula para você que ensina, professor e pai. Então, assista essa aula e lembre-se, nós temos mais 2 devocionais e mais 2 videoaulas e tem um material completo para você ensinar para a criançada nessa Páscoa. Deus abençoe, até mais. Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Projeto Bíblia e nós vamos para o nosso primeiro devocional da Páscoa deste ano de 2021. Essa é a videoaula que vai falar sobre a Páscoa na linha do tempo da história e suas implicações para nós hoje. Você tem aí essa imagem onde cada um dos eventos é um devocional. E hoje vamos estudar ali o primeiro, libertação do Egito. Então aí estão as 3 lições e nós vamos olhar a primeira lição. Esse é o material que você tem em mãos, você já baixou aí, imprimiu ou não, mas aí a lição já está bem completa para você observar. Essa imagem, ela mostra a Páscoa em 3 atos, ou melhor, a linha do tempo, pegando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quando Jesus morre e ressuscita, e também olhando para a eternidade. E dentro da imagem da libertação do Egito, nós ampliamos e aí damos uma visão panorâmica para você ajudar as crianças sobre os eventos que aconteceram ali, dando uma ênfase para o sangue nos umbrais das portas, que salvava o primogênito das casas, né, dos judeus, do povo de Israel, que estava com esse sangue na porta. Lembrando que isso é uma referência, hoje nós entendemos claramente que isso é uma referência a Jesus e ao seu sacrifício. Bom, o objetivo dessa lição é mostrar que devemos refletir sobre o que Deus fez em nossas vidas e isso deve gerar uma vida de obediência e confiança nele. Vamos dar uma olhadinha aqui agora num breve pano de fundo. Deus tem um propósito de formar uma nação de onde viria o Messias. E ele chama ali, então, desde Abraão, como a gente vê lá em Gênesis 12, depois Isaac, Jacó e José. E José é aquele que se destaca, José é aquele que vai, então, para o Egito. E lá no Egito, José se torna um importante líder. Como você sabe, José ele tem uma história muito bonita. Aqui eu só estou dando um pano de fundo. Você sabe que ele foi vendido pelos irmãos, tudo que ele passou na prisão, com a esposa de Potifar, até que ele se torna, então, um líder importante. A família de José também vai para o Egito, tem todo um trabalhar de Deus ali de perdão com os irmãos dele. Só que José morre, se passam 400 anos, o povo de Israel cresce e passa a ser visto como uma ameaça. Faraó começa a oprimir o povo, que, por sua vez, clama a Deus, e Deus então levanta Moisés. Aí começa, né, a conversa de Moisés com Faraó, a dureza do coração de Faraó, então vem as 10 pragas. Lembrando que quando Deus chega para Moisés, ele fala assim, olha, eu vou tirar o povo do Egito, o clamor deles chegou até mim, mas Deus já tinha todo um propósito desde lá do chamado de Abraão. E são as 10 pragas que marcam essa retinha final do tempo que o povo está ali no Egito. E a 10ª praga é quando tem então a instituição da Páscoa. Cada casa, na noite que eles seriam libertos, elas teriam então uma marca do sangue de um cordeiro. As casas que não tivessem a marca desse sangue, o primogênito iria morrer. É muito interessante porque a palavra Páscoa ou Pessah em hebraico significa passar por cima.
ou melhor, Deus não iria matar o primogênito que estivesse na casa com a marca do sangue. Ele iria passar por cima. E a casa que não tivesse a marca com sangue, o primogênito iria morrer. O sangue significa que alguém já morreu ali. O mesmo cordeiro que morria e para que o sangue dele fosse colocado na porta, é o cordeiro do qual eles iriam se alimentar. E além do cordeiro, eles iriam comer ervas e o pão, tinha todo um significado ali. Agora, o legal é o seguinte, quando, então, diante das casas, ele olhasse para os umbrais da porta e ele visse o sangue, ele ia falar o quê? Aqui alguém já morreu, teve uma morte substitutiva. Eu não preciso entrar para matar o primogênito, porque alguém já morreu no lugar deste primogênito. Como eu disse, hoje nós sabemos que isso faz uma referência a Jesus, mas a gente vai ver como Deus estava trabalhando o coração do povo ali e ensinando algo para eles com a Páscoa. E aí a gente sabe que nessa noite, então, Deus poupou os primogênitos do povo de Israel e os primogênitos dos egípcios morreram, porque as casas não tinham a marca do sangue. No versículo Êxodo capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: este será um dia para ser recordado todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Isso é uma lei permanente. Então nós temos o dia que aconteceu a Páscoa e depois nós temos um mandamento para que esse evento, para que esse dia fosse lembrado todas as vezes. E eles iriam então parar tudo que eles estavam fazendo para celebrar essa saída, e essa saída de maneira tão milagrosa ali do Egito, quando eles passaram de escravos para então livres. E eles deveriam se lembrar disso, deveriam pensar, refletir. E lembrar do quê? De todas as coisas, a maneira que Deus fez eles cruzarem o Mar Vermelho, o cordeiro, onde eles tiravam ali, pegavam sangue e marcavam a porta, a maneira que eles, por causa desse sangue na porta, não morreram. Então, todo aquele evento, Deus ordena que seja feita uma festa, uma celebração, para que eles recordassem, se lembrassem de cada desse evento. Quando Paulo fala da Santa Ceia, ele lembra, né, que Jesus fala, façam isto em memória de mim. Olha lá, este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. E Paulo, nós estamos lendo ali em 1 Coríntios, ele está se referindo a Lucas, que inclusive, peraí que eu preciso tirar o meu rosto aqui. Pronto, agora você consegue ver o versículo completo. Paulo está se referindo a passagem de Lucas, que nós vamos estudar no próximo devocional, e a passagem de Lucas é quando o próprio Cristo diz, né, tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo entregue a vocês, façam isto em memória de mim, como lembrança. Eu quero ler para você alguns comentários bíblicos, lá falando da passagem que Paulo ensina sobre a ceia. Comentário bíblico NVI diz o seguinte: assim como a Páscoa havia sido um memorial de libertação de Israel, a ceia deve ser um ato de lembrança. Comentário histórico-cultural da Bíblia. O sentido aqui é do Antigo Testamento, em que a Páscoa comemorava os atos de redenção divina na história de Israel. Assim como no ritual da Páscoa, o vós aplica-se a todas as gerações futuras. Então quer dizer, nós também podemos celebrar não a saída do povo de Israel, mas a maneira que Deus nos liberta pela cruz de Cristo. Foco e desenvolvimento, livraço, do saudoso professor Carlos Oswaldo Pinto. Ele diz, a ceia do Senhor é um memorial e uma proclamação da obra de Cristo. E ainda olhando o foco e desenvolvimento do Carlos Oswaldo, foi meu professor no seminário. Que saudades, grandes aulas tínhamos com ele.
Olha o que ele fala na passagem de Lucas. A refeição da Páscoa é investida com significado mais completo quando Jesus anuncia que ele mesmo é o sacrifício da nova aliança. Então veja que quando nós vamos olhar para a aplicação do nosso estudo, não obedeça de maneira automática. O Evangelho nos leva a refletir no que Deus fez e está fazendo a cada dia por nós. Essa é a ideia de equilibrar fé e prática, obediência e reflexão, lembrança e vida. Eu lembro e eu vivo, eu obedeço, mas eu entendo por que eu obedeço. Eu tenho aqui fé, eu creio em algo e eu pratico. Lembre que no nosso estudo, a aplicação está ligada ao objetivo. Então, se o meu principal objetivo é mostrar que devemos refletir sobre o que Deus fez em nossas vidas, e isso deve gerar uma vida de obediência e confiança nele, e ali tem alguns pontos de apoio. O que você vai ensinar a criança a fazer, então? Eu não posso mais simplesmente ter uma vida onde eu obedeço de maneira automática, ou como a gente fala, eu faço sem pensar. Ajudar as crianças a ter uma fé que sim, que tem práticas, que nós cumprimos mandamentos, nós fazemos as coisas, porém nós fazemos com uma consciência, lembrando de Deus, lembrando quem Deus é, lembrando o que Deus fez. Tudo isso vai nos dar mais ânimo, mais força, mais encorajamento para viver a vida piedosa que Deus exige de nós. Mas não vamos ser como robôs que só fazemos porque todo mundo faz, ou porque temos que fazer, ou porque alguém mandou. Não, a gente tem consciência. Então, é uma reflexão sobre quem Deus é e o que faz, que leva a uma prática e uma obediência. É a nossa relação de meditar na palavra, aprender, lembrar a respeito de quem é Deus, do que Ele faz, e isso gerar vida, isso gerar uma vida piedosa, isso gerar prática. Lá no estudo, você vai ver que tem algumas perguntas para discussão, e a ideia é que você comece com coisas triviais. Por que vai para a escola? Por que escova os dentes? Porque senão meu dente fica estragado, fica podre. Você vê como tem um motivo para você escovar o dente? Então, por que liste outras coisas? Por que eu tenho que comer comida saudável? E por aí vai. Faça esse exercício, esse bate-papo com as crianças. E aí depois pense nas coisas mais importantes, que não são triviais, mas são extremamente importantes. Já parei para pensar sobre Deus, o que Ele fez por mim ao me salvar do pecado. Se eu preciso ser salvo do pecado, o pecado é algo bom ou ruim? Inclusive aqui a gente combate a graça barata, né? Já que Jesus perdoa e eu sou salvo do pecado, então eu posso pecar? Não! Se eu preciso ser salvo, ninguém é salvo de algo bom, a gente só é salvo de algo ruim. Então por que é importante para a igreja? Por que é importante orar e meditar na palavra? Leve as crianças a fazer esse exercício em sala de aula, ok? Depois tem o jogo da memória, que a gente reforça aí a ideia de pensar. Então, você tem que pensar bem ali onde está a carta para virar correto. Então, use isso como uma analogia, uma brincadeira, uma dinâmica, para mostrar para as crianças a importância de pensar. E depois nós temos um jogo, que é um jogo muito legal, que chama Desenhe Pensando. As crianças terão que, separados em grupos, fazer um desenho que eles não estão vendo. Então um grupo escolhe um desenho, por exemplo, esse hambúrguer aí. E aí ele vai ter que simplesmente falar para o outro grupo. O outro grupo não está vendo o hambúrguer, mas eles têm que pensar bem naquilo que eles estão falando, porque ele tem que desenhar igualzinho. O tamanho, a proporção, a cor, é um pão, e tem aqui o gergelim, é mais ou menos assim, deixa eu ver quantos são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 gergelins, tudo. E esse não é um jogo de competição, esse é um jogo de colaboração, porque no final você vai comparar os desenhos, e quanto mais parecido estiver o desenho, vale aí quem ganha, tanto quem fez o desenho, que prestou atenção no que falou, quanto quem também comunicou e falou. Gente, essa brincadeira é muito legal. É isso aí. Siga o Projeto Bíblia nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. É só digitar lá /Projeto Bíblia BR.
Esse é o nosso primeiro devocional e você, professor, não esqueça de fazer o seu devocional pessoal, você refletir pessoalmente, pregar para você mesmo e aí você então estar bem preparado para entrar em sala de aula. Deus abençoe, até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Valeu. E aí, gostou dessa videoaula? Lembre que nós temos mais 2 videoaulas, o material completo são 3 devocionais. Essa primeira é gratuita para você conhecer e você pode ver aí no link como adquirir o pacote completo com todos os devocionais da Páscoa para a criançada. Deus abençoe, valeu!